A cidade de São Paulo amanheceu com chuva em vários pontos. Mas vou dizer para vocês que o calor continua e continua forte. Semana que vem mais. Você sabia que em algumas regiões a temperatura parece estar mais alta ainda do que ela realmente está? A sensação térmica varia, né? De acordo com o lugar onde você está. Na capital paulista, por exemplo, o bairro do Morumbi e a comunidade de Paraisópolis estão separados por alguns metros apenas. Só que os pesquisadores descobriram que a comunidade sofre bem mais com o calor extremo. Por quê? Porque não tem muitas árvores, porque tem muitas construções. E aí a comunidade fica até 9 graus mais quente. O sol forte sobre Paraisópolis, a segunda maior comunidade de São Paulo, localizada na Zona Sul, faz muita gente sofrer ao caminhar pelas ruas e vielas. O pessoal geralmente já cansa, anda 2 minutos, cansa, aí tem que estar com a garrafinha de água, né, para estar se hidratando. No dia que a cidade registrou a maior temperatura do ano, com 36 graus de média, o trabalho braçal ao ar livre ficou mais pesado. Meio difícil, né? Mas a necessidade obriga a gente a trabalhar, né? Correr atrás do pão de cada dia da gente aí, né? E não pode parar, né? A gente tem que estar na luta. Fica porque esquenta demais, né? E aí o corpo vai pedindo água, desidrata. Trabalho pesado é complicado. Fazer o quê? Tem que ganhar o pão de cada dia, todo dia tem que descer para trabalhar mesmo. Saindo de Paraisópolis e vindo para o Morumbi, bairro a apenas 1,5 km de distância, a temperatura muda. Em meio às árvores, a sensação térmica é mais agradável. Um estudo de uma universidade de São Paulo mostrou que a diferença de temperatura entre as duas regiões pode chegar a 9 graus. Os pesquisadores colocaram dispositivos nos 2 bairros para captar os dados e chegar à temperatura de conforto, medida que leva em conta a temperatura do ar, umidade, velocidade do vento e radiação solar, além das roupas e condições físicas da pessoa. A pesquisa mostrou que enquanto Paraisópolis, com suas construções coladas umas nas outras, registrava perto de 38 graus, o Morumbi, área nobre da cidade, com mansões e poucos moradores, marcava 29 graus. O lado do Morumbi tem uma cobertura vegetal e tem um espaçamento maior das casas, e o lado de Paraisópolis, ele é mais denso, ele tem mais gente morando, as casas são tão apertadas uma com as outras que não tem espaço algum para a gente poder ter uma vegetação expressiva como tem do lado do Morumbi. Isso reflete, absorve e reflete calor de modo completamente diferente. As condições geográficas e habitacionais transformam Paraisópolis em uma ilha de calor, quando a temperatura no local é maior que na média da cidade. E isso traz sérios problemas para a saúde. Muito comum você ficar um pouco mais lento, né, ter muita dor de cabeça, e dependendo do tempo que você fica exposto a esta temperatura, você pode ter ou sintomas de insolação, pode até ter AVC. Então é muito sério em termos de saúde. Problema que o José já enfrentou depois de uma noite de intenso calor na comunidade. Você fica o dia mais cansado e aí você não produz bem como que quando você está descansado, bem assim. A ilha de calor não é uma exclusividade de áreas mais pobres. No Rio de Janeiro, por exemplo, bairros como Ipanema, Leblon e Copacabana são mais quentes que as comunidades da Rocinha e do Vidigal, que estão em pontos mais altos da cidade. O clima, ele tem muita intervenção da topografia. Então, quando você coloca quando você vai subindo, você consegue ter temperaturas mais frescas, você tem uma condição de vento melhor. Para melhorar a temperatura de um bairro, a natureza é a grande aliada. Na escala da cidade, a plantação de mais árvores poderia garantir sombra e frescor. Em casa, as plantas também ajudam. Dona Rosário cuida e rega muito bem as que tem. Sem a planta dentro de casa ou em outro local, aí o clima fica mais quente ainda, se você não tiver. Você tem que ter planta dentro de casa.